Boa tarde, turma de beneficiamento. Dando sequência ao nosso assunto de cartas de controle e aos tipos de cartas de controle que nós estamos conhecendo, eu apresento para vocês aí esse breve fluxograma. Não se preocupem muito com os termos que vocês não conhecem, muita coisa a gente vai conhecer no nosso processo aqui, mas esse fluxograma é um fluxograma interessante para ser analisado quando vocês querem decidir qual tipo de carta de controle que vocês vão trabalhar. E eu coloquei esse fluxograma nesse ponto da nossa aula para destacar principalmente isso daqui, ó. Eu considero que o fator fundamental para a gente definir qual tipo de carta de controle, qual tipo de gráfico de controle que nós vamos trabalhar, nós vamos construir para analisar um processo, é ter o cuidado de definir se a gente está trabalhando com variáveis ou se nós estamos trabalhando com atributos. Quando nós trabalharmos com variáveis, o principal tipo de carta de controle que nós veremos é relacionado à média e amplitude ou desvio padrão, que a gente vai ver nessa aula, nesse vídeo. E quando a gente trabalhar com atributos, a gente vai ver os que relacionam números de defeitos ou proporções de defeitos, tá? Então, o gráfico, o fluxograma, só para a gente ter uma noção de quais tipos que existem e o que nós vamos ver nessa aula. Então, a gente vai começar a falar dos gráficos de controle para variáveis. Então, tome esse cuidado. A gente não está falando de gráficos de controle de atributos. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês hoje, nesse vídeo, não serve para a gente trabalhar atributos. Ele serve somente para quando a gente está trabalhando variáveis. Então, esse gráfico desse vídeo é o gráfico média e amplitude ou desvio padrão. Então, a gente sempre vai ter dois gráficos representados. O primeiro gráfico sempre é o da média e o segundo gráfico vai ser ou da amplitude ou do desvio padrão. Tá? Reforçando, são utilizados para variáveis. Eles trazem uma visão estatística do processo. A vantagem é essa, a gente consegue ver a evolução da variação estatística com o tempo. A gente consegue perceber o que está acontecendo com o passar do tempo. Entretanto, eles trazem também cálculos mais complexos, principalmente se a gente estiver trabalhando com desvio padrão. Ah, professor, pode ser amplitude ou desvio padrão? Como que eu vou saber qual que eu vou usar? Tamanho da amostra. Se a gente estiver trabalhando com subgrupos menores que 10, vamos ficar na amplitude. Se a gente estiver trabalhando com subgrupos maiores ou igual a 10, a gente assume o gráfico de desvio padrão. Tá? No nosso caso, nós vamos trabalhar sempre com amostras de subgrupos menores do que 10. Então, a gente vai trabalhar por padrão com amplitude. Tá? Mas a metodologia é a mesma para trabalhar com desvio padrão. Exemplos desses gráficos aí, ó. No primeiro desenho que eu tenho um gráfico de médias, a minha média é calculada pela linha central, ou seja, a média das médias aí, o meu limite superior e meu limite inferior. Os pontos representam cada subgrupo. Tá? No segundo gráfico, amplitude por peças. A minha linha central de amplitude, meu limite superior e meu limite inferior. Limite inferior igual a zero, né? Porque sempre vai ser zero. A gente não tem, não que sempre vai ser zero, tá? Mas
a amplitude igual a zero é sinal que não variou nada. Não tem como a gente ter uma amplitude negativa. Então, o meu limite inferior ali, igual a zero, é sinal que a gente está considerando a máxima variação negativa. Outro exemplo, trouxe de novo o gráfico de médias, mas agora plotando o desvio padrão, tá? Plotando agora com o desvio padrão. Observe que o desvio padrão já não cai naquela situação de amplitude igual a zero, perfeito? No limite inferior. Vamos para um exemplo rápido aqui. O fabricante de panelas de pressão quer determinar o processo, se o processo de produção de um novo tipo de panela está sob controle, verificando a pressão de resistência hidrostática. 25 amostras, de cada uma formada por 5 panelas, foram coletadas, com a ideia de que o processo já estava em controle, já estava sob controle. Essas amostras foram coletadas com intervalo de 1 hora entre elas e os resultados são mostrados nestas tabelas. Nesta tabela. Vocês percebam aí, ó. Primeiro subgrupo, segundo subgrupo, terceiro subgrupo, até o nosso 25º subgrupo aqui embaixo, tá? Primeira amostra do subgrupo, segunda, terceira, quarta, quinta. A média do subgrupo e o desvio padrão do subgrupo. Quando a gente tem esses dados em tabelas, a gente não consegue tirar muita informação, é muito difícil analisar essas tabelas. E observe, a gente está trabalhando com um conjunto de dados relativamente pequenos. Então, quanto maior o número de dados, mais difícil vai ser a gente tirar alguma conclusão de tabelas. Por isso a gente usa os dados tabelados para construir gráficos. E é o que a gente vai fazer nesse exemplo. Então, o primeiro passo é determinar a amplitude R, porque a gente quer construir primeiro o gráfico R. Lembrando que a amplitude é o valor máximo da amostra menos o valor mínimo da amostra. Então, a gente vai calcular, dentro de cada subgrupo, né, o valor da amplitude. Então, dentro daquelas 5 amostras do subgrupo, a gente vai pegar o valor máximo e subtrair dele o valor mínimo. E a gente vai ter a amplitude por subgrupo. O segundo passo é determinar a média dessas amplitudes. Esse RI representa a amplitude de cada subgrupo. Então, o que eu estou fazendo aqui, não se assustem com o somatório, o que eu estou fazendo aqui é a média de todas as amplitudes. Eu estou pegando amplitude 1, mais amplitude 2, mais amplitude 3, até a amplitude 25. Somando todas e dividindo por 25. Então, o que eu estou achando aqui é a média de amplitudes. Terceiro passo, a gente vai calcular os limites de controle do nosso gráfico R. Observe aqui que para calcular esses limites de controle, eu tenho essas duas equações, uma para o limite inferior, outra para o limite superior. O que é esse D? Esse D são valores tabelados que ajudam na construção desses gráficos de controle. A gente vai ter diferentes valores de D para diferentes quantidades de amostras por subgrupo. No nosso caso é 5. Então a tabela já vai me dar que D3 igual a 0 e D4 igual a 2,114. Esses valores são sempre tabelados. Ou vocês vão ter as tabelas em mãos, ou eu vou fornecer esses dados para vocês, tá? Vocês só precisam saber que para limite inferior vocês precisam multiplicar o R por D3 e para limite superior vocês precisam multiplicar o R por D4. Então,
resolvendo esse cálculo matemático aí, eu encontro que meu limite inferior é 0, que meu limite superior é 2,451. Quarto passo, construir o meu gráfico de amplitudes, que é esse daí, tá? Como o meu gráfico de amplitudes não tem nenhum ponto de variação extrema, ou seja, eu consigo afirmar que o meu processo está sob controle, eu posso partir para a construção do meu gráfico de médias. Então, eu verifico a variabilidade, se a variabilidade do processo está sob controle, e se ela estiver, eu vou construir o meu gráfico de médias. Mesmo processo, eu vou determinar a linha central através das médias. Então, naquela tabela, eu já tinha as médias de cada subgrupo. O que eu vou fazer aqui é calcular a média das médias. Tá? O que eu estou fazendo aqui é calculando a média das médias. Ou seja, soma média 1, mais média 2, mais média 3, até a média 25 e divido por 25. E eu encontro que esse valor é igual a 6,549. Essa vai ser a minha linha central. Agora, determinar limite superior e inferior. Mais uma vez, a gente vai usar os fatores de construção de gráficos. Atenção, para a média, a gente vai usar o A2, tanto para limite inferior quanto para limite superior. Tomem cuidado que um é negativo, o outro é positivo. O nosso A2, para 5 indivíduos por subgrupo, é igual a 0,577. Quando a gente joga isso na nossa equação e substitui, a gente encontra que o meu limite inferior é 5,88 e o meu limite superior é igual a 7,218. Traço o meu gráfico. Então aqui, ó, bacana, minha linha central com o valor que a gente tinha determinado, meu limite superior e meu limite inferior. Coloco os dois gráficos juntos, né? Para a gente poder comparar principalmente a questão temporal, tá? E a gente faz a verificação das regras sensibilizantes. Então, as regras sensibilizantes são aquelas que definem se o meu processo está ou não sob controle. Eu já adianto que esse processo está sob controle. Mas quais são essas regras? Então, 10 regrinhas sensibilizantes, 10 pontos que a gente precisa verificar. Se existem pontos fora dos limites de controle, tá? Se tem 2 ou 3 pontos consecutivos fora dos limites de alertas de 2 sigma, mas ainda dentro dos limites de controle, ou seja, 2, 3 pontos muito próximos, vamos considerar assim, aos nossos limites de controle, apesar deles estarem dentro do nosso intervalo aceitável. Dois ou três pontos dentro de 2 sigma, né? Ou seja, 2 desvios padrões. Ou 5 pontos, 4 pontos consecutivos ou 5 pontos consecutivos, além do limite de 1 sigma, tá? Que é de um desvio padrão. A gente não ter uma variação positiva e negativa com relação à nossa linha central, isso indica algum erro de causa especial. 6 pontos de uma sequência sempre crescente, ou seja, indica que o processo está tendo uma variação crescente ou decrescente, a nossa amplitude está aumentando, o processo está saindo. Se ele não saiu ainda, ele está saindo do controle. Tá? A questão também de pontos alternados, sempre um acima, um abaixo, um acima, um abaixo, um acima, um abaixo, um acima, um abaixo. Tá? Ou seja, todo padrão aqui é ruim. Tá? Todo padrão é ruim. É o que o 9 nos dá aqui. Todo padrão é ruim. Padrão indica que o sistema não está sob controle.
Pensem lá, a única causa que a gente vai ter no processo são as causas comuns. As causas comuns, elas são aleatórias. Então, os nossos resultados têm que ser aleatórios. Se a gente tem um padrão, significa que a gente tem alguma causa especial atuando ali. Beleza? Então, basicamente, a análise de variabilidade, essas regras sensibilizantes, verificam se a gente tem algum padrão estabelecido nos nossos dados. Se a gente não perceber esse padrão nos dados, significa que o nosso processo está sob controle. Em outras palavras, a gente tem somente causas comuns atuando sobre eles. Pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava fazer um exemplo para vocês, tá? Pelo menos um pouquinho mais superficial, igual a gente fez aí. Pausem o vídeo, retornem o vídeo, façam anotações para não deixar nenhuma informação importante passar, tá? Na próxima semana a gente vai tratar aí outros tipos de gráfico, principalmente focando nos gráficos de atributos. Até lá!